Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos fazer então a correção da atividade de português do dia 20 de julho com relação à fábula. Aqui nessa área era para vocês colocarem o nome da escola, a data, o nome de vocês e o ano, a série, né? Aqueles que por um acaso não imprimiram a atividade, por qualquer motivo que seja, não tem problema. É só ter colocado o cabeçalho e abaixo o nome da atividade, o número do exercício e qual das opções escolheu. Então vamos lá. O cão e o osso. Era uma vez um cão que ia atravessando um rio. Levava na boca um suculento pedaço de carne. Porém, viu na água do rio a sombra da carne e era muito maior. Prontamente ele largou o seu pedaço de carne e mergulhou no rio para pegar o maior. Nadou, nadou e não achou nada e ainda perdeu o pedaço que levava. Moral da história: nunca deixes o certo pelo duvidoso. De todas as fraquezas humanas, a cobiça é a mais comum e é, todavia, a mais castigada. Fábula de Esopo. Então, vamos lembrar com relação à estrutura que nós temos nos textos. A estrutura das narrativas. Narrativas são histórias contadas por vocês ou por alguém. A Pro colocou isso daqui para vocês no início do ano como se fosse uma lembrança que fizesse facilitar para vocês. Então, a palavrinha pente. Nós podemos então colocar uma situação para cada uma das letras. P. Personagens. Todas as narrativas têm personagens. E. Enredo, ou seja, história. Toda história tem começo, meio e fim. Narrador. Como a Pro disse, ou ela foi contada por vocês ou por uma terceira pessoa. T de tempo. Em que tempo que se passou a história? No passado, no presente ou no futuro? Espaço. Toda a história acontece em um determinado espaço. Só que a estrutura das narrativas, ela tem ainda um diferencial. Ela mostra todas essas funções com relação ao pente, que a Pro, ela auxiliou vocês, mas a Pro colocou em rosa aqui, ó, os personagens. Eles são geralmente animais, plantas ou objetos inanimados. E esses personagens, eles pensam, falam e agem como se fossem humanos. Enredo. Também, nas fábulas, as histórias têm começo, meio e fim. Tem um narrador, alguém que conta essa historinha. A história ela se passa em um determinado tempo, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Espaço. Então, acontece em alguma localidade. E todas as fábulas, elas têm moral da história. Então, lembrado essa situação, vamos ver. A historinha, ela tem personagens. Vamos colocar, eu vou deixar aqui ao lado esse para vocês lembrarem. Ela tem personagens? Tem. Tem o cão. O cão é um personagem. O personagem é um animal. Ela tem enredo, ou seja, ela tem história? Sim, ela tem história. Ela tem um começo, meio e fim. Alguém conta essa historinha? Sim, alguém conta. Tem um narrador. Tem um tempo? Sim. Tem a marcação de tempo, geralmente vista pelo meio dos verbos com o qual elas são escritas. Desculpa, crianças. Espaço, sim. Mostra o espaço, ó. O cão ia atravessando um rio. Vamos ver a última moral da história. Tem uma moral da história? Sim, tem uma moral da história. Algumas histórias de fábulas têm as morais
implícitas. O que é isso? Explícito é mostrado, implícito é escondido, ou seja, subentendido ao longo da história. Vamos ver então. O personagem principal da história é o cão, a carne, o rio ou a cobiça. O personagem principal da história é o cão. Aqui, como a Pro já tinha explicado para vocês em sala, todas as vezes em que vocês virem o verbo a, ou seja, o verbo haver, que é o H e o A, é com relação a existir. Então, se nós trocarmos aqui, existe uma marca temporal? É o mesmo sentido? Sim. Então, há uma marca temporal. Marca temporal é com relação ao tempo, que nos indica quando o fato aconteceu. Assinale essa marca. Porém é a mesma coisa do mas, que dá um contraponto. Era uma vez reflete com relação a algo que aconteceu no passado. Todavia, é a mesma coisa que porém e mas, como se fosse uma adversidade daquilo que foi falado antes. Cobiça, algo que se quer muito e fica se cobiçando, querendo-se demais. Qual a marca temporal que indica quando? Então, temporal com relação a tempo, quando aconteceu? Qual é? B. Era uma vez, Era uma vez, ou seja, há muito tempo atrás aconteceu algo. 3. Podemos afirmar, observando os verbos, que a história está escrita no presente, ou seja, agora, no passado, ou seja, já aconteceu, ou no futuro. Ou em nenhuma das 3 alternativas. Era, que verbo que é? Verbo. Qual que é o verbo? É o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Eu era. Então, era aqui é com relação ao passado, certo? Ao passado. Vamos ver outros verbos que falam no passado? Que ia. Quem ia já não está indo mais, certo? Levava, ou seja, ele levou há um tempo atrás, ele não está levando agora e nem levará no futuro. Viu, algo que ele já fez, né? Ele olhou. Era novamente. Mergulhou, ou seja, ele não está mergulhando nem mergulhará, ele já mergulhou. Então, a gente tem alguns verbos no nosso texto e eles mostram a marca do passado. Vamos continuar. Que motivo levou o cão a deixar seu pedaço de carne e se jogar na água em busca do outro pedaço? Então, no texto, diz que ele levava na boca um suculento pedaço de carne, porém viu na água do rio a sombra da carne, que era muito maior. A sombra da carne era muito grande, mas nós sabemos que a sombra ela é refletida conforme a posição do sol e ela pode aumentar ou diminuir essa sombra. E naquele momento a sombra era grande, deixando o pedaço de carne que ele levava na boca de maneira grande, refletida. E aí, por que ele largou? Porque ele queria dar um mergulho? B. Achou que a sua carne estava grande e quis pegar uma menor? C. Viu na água um retrato de um cão amigo? Ou D. A gula e a cobiça. O que é a gula? Querer comer de montão.
E a cobiça é querer algo maior, melhor, a todo tempo, de maneira desenfreada, ou seja, sem conseguir avaliar bem as situações e querendo sem refletir, sem pensar. Então, o que levou ele a deixar o seu pedaço de carne? A gula e a cobiça. 5. Assinale a alternativa onde todos os verbos estejam no passado. E agora? A. Mergulhou, nadou, achou. B. Pedaço, carne, rio. C. Cão, ele, fraquezas. D. Duvidoso, história e suculento. Agora nós precisamos ver se nós entendemos o que é verbo. Verbo é ação. Então, quando você produz uma ação, na maioria das vezes, porque há os verbos que eles também demonstram um estado, ou seja, a forma que aquele ser está, ou ele ainda representa com relação ao tempo. Mas a maior parte dos verbos reflete-se com relação à ação. Então vamos ver. Na dúvida sobre se uma palavrinha é verbo ou não, nós podemos fazer a conjugação daquela palavrinha. Vamos tentar aqui em algumas alternativas? Por exemplo, na letra B, pedaço, a palavrinha pedaço. Vamos tentar ver se nós conseguimos fazer a conjugação dessa palavrinha? Eu pedaço, tu pedaços, ele pedaço. Não dá certo, porque não é um verbo. Carne, eu carne, tu carnes, ele carne? Não está certo. Rio, com relação ao estado líquido da água em alguma localidade. Não conseguimos fazer, porque são palavras que são chamadas de substantivos, elas dão nome a algo ou alguma coisa. E nós temos, por exemplo, na letra C, cão. Cão também é um substantivo, nós não conseguimos corrigir. A palavrinha ele é um pronome. O que é um pronome? Ou seja, vamos pensar na palavrinha pronome, para o nome, ou seja, ele troca a função com um nome. Todo substantivo dá nome a alguma coisa, então vamos pensar, o cão nadou. Se eu trocar o substantivo cão por ele nadou, eu consegui fazer a troca? Sim, então eu fiz essa troca por um pronome, certo? Então, fraquezas. Não, fraquezas é uma qualidade que está sendo adquirida por algum ser, por algum motivo. Não consigo fazer, nesse caso, também a conjugação. Vamos ver na letrinha A. Mergulhou, eu mergulho, tu mergulhas, ele mergulha? Sim! Consegui conjugar. Nadou, eu nado, tu nadas, ele nada? Nós nadamos, nós nadais, eles nadam? Legal! Achou, eu acho, tu achas, ele acha. Nossa, agora uma outra dica que a Pro dá. Quando você pensar na palavrinha e ela refletir na sua mente uma imagem que mostre um movimento, na maior parte das vezes, isso é um verbo. Por exemplo, quando eu falar a palavra pedaço, consigo ver alguma ação em minha imaginação? Geralmente não. Quando eu falo a palavra carne, eu consigo ver alguma ação? Também não. E quando eu digo mergulhou, eu quase consigo visualizar alguém mergulhando em uma piscina, em um rio. Assim, da mesma forma com a palavra nadou, eu penso na palavrinha nadou e já vem a imagem de alguém nadando. Então, a alternativa onde todos os verbos estejam no passado, porque é algo que já ocorreu, é a letrinha A. Vamos para a segunda folha.
Há, novamente aqui, o verbo haver. Então, existe, a gente pode trocar. Existe no texto, ou seja, há no texto adjetivos. O que são adjetivos? É quando nós qualificamos, e qualificar não quer dizer da qualidade somente, pode ser um defeito também. Quando qualificamos algo, alguém ou alguma coisa, ou seja, palavras que exercem a função de atribuir qualidades, boas ou ruins. Assinale a alternativa que contém apenas qualidades. E aí, pedaço é uma qualidade? Não. Cobiça e fraqueza poderiam ser, mas não são todas. Suculento é uma qualidade? É. Maior é uma qualidade? É. Duvidoso é uma qualidade? Vamos deixar em pausa para a gente ver as outras alternativas. Cão é uma qualidade? Não. Levava é uma qualidade? Não, é um verbo. Atravessando é uma qualidade? Não, é um verbo. Duvidoso é uma qualidade? É. História é uma qualidade? Não. Rio é uma qualidade? Não. Então, a alternativa que nós temos é a letra B. 7. Não deixes o certo pelo duvidoso. Que outro ditado popular poderia substituir o da história? Ditado popular é algo que as pessoas passam de uma pessoa a outra, de uma geração a outra, sem muitas vezes saber qual foi a origem e que serve para um ensinamento. Assinale a alternativa correta. Mais vale um pássaro na mão que dois voando, antes pingar do que secar. Quem tudo quer, tudo perde. Todas as alternativas estão corretas. E aí, o que vocês acham? Mais vale um pássaro na mão que dois voando daria certo? Daria. Antes pingar do que secar, ou seja, antes ter um pouco do que querer um montão, mas não ter nada? Quem tudo quer, tudo perde. Ele queria tudo. E perdeu tudo? Perdeu. Todas as alternativas estão corretas? Sim, todas as alternativas estão corretas. Letra D, a alternativa. 8. O texto lido possui personagem? Sim. Possui espaço, lugar onde aconteceu? Sim, diz que o cão ia atravessando um rio. Conflito. O que é conflito? Aquilo que causa algum problema, ou seja, o motivo que desencadeia a história, caracterizando-a como narrativa. Tem conflito? Tem. Ele queria aquele osso que ele viu refletido no rio. Esse foi o primeiro dos conflitos ali. Todas as alternativas estão corretas? Sim, todas as alternativas estão corretas. 9. Podemos afirmar que o conflito, o problema que desencadeia toda a narrativa é a carne suculenta que o cão tinha. B. A gula disse o desejo de conseguir um pedaço maior de carne. C. O cão estava com calor e quis dar um mergulho. Ou D. O desejo de perder tudo o que tinha. Letra B. A gula disse. Ele queria algo maior. 10. Observe os pares de antônimos. O que são antônimos? Palavras que têm sentido inverso. Assinale a alternativa correta. Perdeu, achou? Maior, menor? Certo, duvidoso? Todas as alternativas estão corretas. Todas estão corretas. 11. Nadou e não achou nada e ainda perdeu o pedaço que levava. Esse trecho expressa o quê? Desânimo. Ele ficou desanimado quando ele nadou e não achou nada e ainda perdeu o pedaço que levava? Sim. Expressa alegria? Não, ele não ficou alegre. Expressa fracasso? Sim, ele ficou sem o pedaço que tinha e sem o pedaço que ele achou que ia encontrar. As alternativas A e C estão corretas? Sim, as alternativas A e C estão corretas, ou seja, a letra D. Cobiça significa o quê? Desejar, mentir, enganar ou respeitar.
É um desejo, mas é um desejo desenfreado, assim, muito além do que se está habituado e sem controle. Crianças, espero que vocês tenham corrigido tudo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Beijos!